Muito bem, gente, estamos de volta e agora para estudar o momento do Brasil, muito importante, que é de 1945 a 1964, ou seja, quase 20 anos desse momento do Brasil, chamado Brasil Populismo. Esse período também é chamado de Brasil no processo de uma redemocratização. E por que uma redemocratização? Porque Getúlio Vargas, como a gente sabe, que governou pelo Estado Novo entre 1937 e 1945, ele governou como um ditador. E por isso recebe esse nome aí de redemocratização, né? E Getúlio Vargas é pressionado, né? E decide então pela redemocratização do Brasil. É o fim da ditadura do Estado Novo. E por que ele se viu pressionado? Porque na Segunda Guerra Mundial o Brasil acabou se aliando com os Estados Unidos, né, a França, a Inglaterra, para lutar contra os regimes totalitaristas na Europa, como o fascismo, como o nazismo, né, e também dando apoio na luta dos Estados Unidos contra o Império ali do Japão, a ditadura, né, de Hirohito. Como a gente pode perceber, essas questões, uma vez que os aliados alcançaram a vitória, ficou questionado como Getúlio Vargas governaria ainda o Brasil de maneira ditatorial, quando o Brasil lutou contra ditaduras lá na Segunda Guerra Mundial. Então acabou ficando insustentável essa maneira então de governar. E aí o Brasil passa entre 1945 a 1964 por um processo aí republicano, 5 presidentes que nós vamos analisar brevemente cada um deles, como sendo Eurico Gaspar Dutra, né? O retorno de Getúlio Vargas de maneira democrática, o governo Juscelino Kubitschek, o governo de Jânio Quadros e o governo de João Goulart, o Jango. A gente vai ver dentro desse período de quase 20 anos 5 presidentes que estiveram atuando nesse cenário populista então do Brasil. E a partir de 1964 nós temos o chamado regime militar, né, que duraria aí 21 anos. Então a gente vai ver basicamente esse recorte da história do Brasil a partir de agora. Bom, com esse processo de redemocratização, surgem novos partidos políticos como PTB, PSD, UDN e PCB. As eleições presidenciais em dezembro de 45 acabam dando a vitória, né, ao candidato Eurico Gaspar Dutra, que, interessante notar, ele foi apoiado por Getúlio Vargas. E aí fica aquela incoerência, como alguém que está saindo do poder, renunciando do poder, acaba indicando um candidato e esse candidato acaba ganhando as eleições. Alguns acabaram questionando, né, essa postura, mas foi o que acabou acontecendo. Então o governo de Eurico Gaspar Dutra, que é esse que aparece na imagem, ele governa entre 46 e 50, né, e a gente vai perceber algumas características, alguns fatores, né, significativos aí do governo Dutra. Ele foi eleito pelo PSD na época, com apoio de Vargas e também do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Apesar da herança trabalhista, ele afasta-se das políticas nacionalistas que marcavam Vargas. Então Vargas sempre defendeu uma política nacional desenvolvimentista, ou seja, em outras palavras, um governo que se centrava no capital nacional, né? E na época, como a gente sabe, a partir de 1945, nós vamos perceber essa questão da história geral. É impossível estudar a história do Brasil sem dar uma olhada no contexto geral da história e entender, né, o recorte da história brasileira como fazendo parte desse todo. Na política externa, então, nós temos um alinhamento aos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, né, no combate aí ao comunismo, na chamada doutrina Truman. Só que é interessante notar o seguinte, esse alinhamento do Brasil no lado capitalista, na verdade, é bem complicado, uma vez que nós percebemos algumas tendências, sim, tendências no interior do Brasil, no governo brasileiro, vamos dizer, de agentes duplos nesse contexto aí da Guerra Fria. Pouco a pouco
nós vamos então perceber. Na política externa, o que é que Dutra faz? Ele rompe relações diplomáticas com a União Soviética, ele coloca o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, na clandestinidade, ou seja, o PCB ele não seria mais apoiado como um partido realmente, né, oficial no Brasil, ele foi colocado na clandestinidade e ele caçou, sim, caçou com 2 S's, que é uma cassação política. Não é caçar com C cedilha, né, de caçar bichos, animais, mas é uma cassação política. Ele cassou os mandatos de parlamentares do PCB. Então, ou seja, nós percebemos uma diversidade de ideias, de propostas de um país batalhando dentro do parlamento brasileiro. No campo econômico, ele traz algumas medidas liberalizantes, que é própria justamente do capitalismo, uma economia livre, uma economia sem fronteiras. Nós temos a abertura econômica, né, que, segundo a visão tradicional do Brasil, se revelou um desastre, né, porque havia uma defesa e há uma defesa, né, na visão tradicional da história do Brasil, de uma espécie de nacionalização, onde o governo, na verdade, tem um maior controle sobre a economia. Então essa é uma tendência que a gente acaba vivenciando até hoje. Há também compra de produtos supérfluos, né, segundo essa visão tradicional, que é a maneira que a gente aprende e vê nos livros didáticos, inclusive para passar nas provas, né, que a vida vem trazendo aí, né, como Enem, como concursos e etc. Mas é importante notar que a história é uma ciência. E como sendo a ciência humana, ela admite outras visões, deve admitir também outras hipóteses. Não há uma história, uma visão fechada. É preciso sim se levantar questões, se refletir e, como professor de história, essa também é a nossa missão, né, de trazer sempre os fatos à baila para que possam ser analisados, para que possam ser discutidos, avaliados. É interessante notar, né, também uma queima, né, das reservas cambiais em relação à moeda, né, a troca, dinheiro, isso daí levaria a uma desvalorização da moeda brasileira nessa ocasião. Mas para o final do seu governo, Dutra restringiu também as importações. Então perceba que era uma coisa bem confusa, né? Nós temos uma batalha no parlamento, dentro do contexto da Guerra Fria, né? Libera ou segura a economia? Abre a economia para o mundo ou restringe no sentido de um desenvolvimento nacionalista? Então, essas discussões sempre existiam. E no seu governo foi criado o Plano SALT, né? Esse Plano SALT que foi aí um conjunto de reformas dentro do âmbito da saúde, dentro do âmbito, né, de construções, né, também de transportes e também em relação à alimentação, indústria alimentícia. Então nós percebemos que esse Plano SALT ele acaba trazendo aí uma espécie de desenvolvimento, mas localizado ali na região sudeste. Até então, a capital do Brasil era ainda o Rio de Janeiro. A Constituição de 46, porque uma vez que o Estado Novo chega ao fim em 45, é necessária agora uma nova Constituição. E sabemos que a Constituição é nada mais, nada menos que a lei maior que acaba regendo toda a nação. Então a estrutura constitucional precisava ser modificada mais uma vez para que as demandas governamentais pudessem então ser legitimizadas, né? A Constituinte foi eleita na mesma eleição que Dutra tornou-se presidente. E em 46 a Constituição ela é promulgada, ou seja, ela foi votada em uma Assembleia Constituinte de maneira democrática. Então é esse o sentido de uma Constituição promulgada. Uma Constituição outorgada é quando o governo estabelece a Constituição sem o voto, basicamente, de parlamentares, né? Quais são as características gerais dessa Constituição de 46, que foi promulgada? Eleições diretas e secretas em todos os níveis, ok? Grande autonomia aos estados. Então isso acabou reforçando o federalismo, onde os estados eles têm maiores liberdades,
E quais são as liberdades básicas, né, de um Estado, dentro de uma federação? Ora, a liberdade de comercializar com o exterior, certo? O Estado. Essa questão de indicar ou de votar seus próprios governantes e de estabelecer também suas próprias assembleias, né, estaduais, contanto que essas leis propostas não contradigam, não anulem a Constituição, que é a lei federal da União, né, que abarca todo o país. Então nós temos uma autonomia maior dos estados nesse sistema de federação. Lembre-se que o nome do Brasil é República Federativa, né? República Federativa do Brasil. Restabeleceu a República Federativa e Democrática, né, como foi comentado. Há também uma liberdade de consciência, pensamento, religião e associação. E hoje, né, quando esse vídeo está sendo gravado, dia 20 de setembro de 2020, nós temos aqui, agora no Brasil, né, uma discussão sobre essa questão da liberdade aí, sim, de pensamento e de expressão, né, também. E essa é uma discussão atual, né, no Brasil, mostrando, né, a importância de se ter liberdade de pensar e também de expor o seu pensamento. Há também nesse momento aí, né, da Constituição de 46, uma proibição de partido ou associação que contrariasse o regime democrático. Então essas são as principais características aí da Constituição de 46 dentro da questão do Dutra. Ok? Chegamos então ao governo Getúlio Vargas. Ele retorna, né, ao poder. Já havia passado desde 1930, né, a 1945, ou seja, 15 anos no poder direto, né, sendo estabelecido aí através de golpes. E agora, entre 1951, ele retorna. 1950 e 51, ele retorna agora pela primeira vez eleito pelo povo. E Vargas teve votação esmagadora na época, 48,7% dos votos, pelo menos segundo os dados da época. E aqui nesse mapa nós temos os estados em vermelho que Getúlio Vargas ganhou, os estados que o Eduardo Gomes, que era também um concorrente, ganhou, e os estados em amarelo, onde o Cristiano Machado ganhou. Então perceba que nessas eleições, né, Vargas ainda era uma figura mítica, né? Era uma figura muito celebrada, muito valorizada e teve a maior parte do apoio da população na época. E Vargas agora retorna ao poder, né? Eleito pelo PTB, ele governa entre 51 e 54 e também tem o apoio do PSP. Há uma retomada das políticas nacionalistas, certo? Que ele já pensava dessa maneira desde sua primeira onda, né, de mandato no Brasil. E a divisão do país nesse momento entre nacionalistas e entreguistas. Nacionalistas, aqueles que apoiavam a política de Getúlio Vargas, aqueles que defendiam o capital, né, do Brasil como sendo aí controlado, restringido pelo governo em uma política nacional. Os entreguistas, como ficaram conhecidos de maneira pejorativa, ou seja, de maneira negativa, eram aqueles que defendiam uma política econômica aberta para capital estrangeiro, para que pudesse ser investidos no Brasil, aberto para que pudesse haver, né, contato com outros países, com outras potências, né, com potências da época do comércio. Então esses eram chamados de entreguistas. Por quê? Porque segundo a visão da época, eles entregavam a riqueza do Brasil para o exterior. Em 1953, nesse segundo governo de Getúlio Vargas, nesse retorno dele ao poder, cria-se a Petrobras, com o slogan "O petróleo é nosso", essa grande, gigante estatal que ainda existe até hoje, e com esse slogan do petróleo é nosso, mas na verdade, né, aqui vai uma crítica, né, também pessoal, nessa questão do petróleo, como sendo, na verdade, do governo e não simplesmente do povo brasileiro. Então esse slogan "O petróleo é nosso" realmente foi slogan para se defender dentro da política nacionalista de Getúlio Vargas, essa ideia de que o Brasil, né, o governo do Brasil, o Estado, né, deveria controlar ou gerir as riquezas, os recursos aí do Brasil. Nós podemos perceber que nessas políticas populistas e nacionalistas de Getúlio Vargas, o que é que ele consegue?
O que é que ele tenta? A aprovação da lei dos lucros extraordinários, ou seja, há um limite da remessa de lucros das multinacionais. Quando Getúlio Vargas comete suicídio, ele vai, em 54, ele vai deixar uma carta, né? E é nessa carta que ele deixa, ele vai denunciar as multinacionais, que são empresas que são internacionais, não é? E que estavam presentes no Brasil, segundo ele, controlando a política e a economia do país, né? Então ele queria limitar essas remessas de lucros das multinacionais. O dinheiro deveria ficar, segundo ele, no Brasil e não nos seus países também de origem. Há um aumento de 100% no salário mínimo. O ministro do Trabalho na época era João Goulart, que seria, né, aí o quinto presidente antes aí do regime militar, né, e da ditadura militar. E a gente percebe que João Goulart na época ele era ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Há uma radicalização política, né? A radicalização política se aprofunda nessa época aí e Vargas acaba enfrentando forte oposição de setores militares, do capital estrangeiro e também da UDN, que era liderada por Carlos Lacerda, né, um jornalista, tido também como intelectual, que defendia posições do que hoje a gente chamaria aproximadamente, né, de posições de direita. Então percebam que essas características do segundo governo aí de Vargas são marcantes para que sejam levadas em consideração. Há uma disputa entre o PTB e a UDN. PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que apoiava Vargas, e a UDN, não é, que era o partido de oposição a Vargas, chamada também de oposição radical. O PTB defendia o populismo e o nacionalismo, e a UDN defendia o liberalismo, certo? Econômico. Basicamente o PTB se aproximava de ideias, né, da esquerda, nesse caso na época, né, como a gente pode comentar, da questão como socialista dentro do contexto geral da Guerra Fria, enquanto a UDN se aproximava mais do liberalismo estadunidense, né, dentro da questão do capitalismo. No PTB nós temos a defesa do projeto de poder varguista e na UDN nós temos como uma oposição, né, a Vargas, chamada de oposição aí radical, né? A crise política, né, apareceu aí essa radicalização, principalmente nos meios políticos e na imprensa. O principal opositor de Vargas foi o Carlos Lacerda da UDN, ele era um dos líderes, né, aí desse partido. E em 5 de agosto de 54, né, há um atentado na Rua Toneleiros, o famoso atentado, né, que é o ápice da crise política. Getúlio Vargas ele foi acusado de ser o mandatário, então, né, desse ataque, desse atentado contra o Carlos Lacerda, né, e o jornalista e político temido, dono da tribuna da imprensa, derrubou ministros e também presidentes, né, já havia derrubado ministros e presidentes e houve um atentado contra ele nessa Rua Toneleiros, no Rio de Janeiro. Ele acabou sendo atingido de raspão, conseguiu sobreviver, mas agora a figura de Getúlio Vargas foi bastante questionada, principalmente no meio da imprensa, uma vez que Carlos Lacerda ele era jornalista, né, também tinha um grande controle dentro da questão da chamada tribuna da imprensa. Há uma crise e o suicídio, que foi em agosto de 54, né? Há uma oposição dura à imprensa, os jornais, após esse atentado, né, que aconteceu em agosto de 54, né, a figura de Getúlio Vargas duramente atacada, né? Olha ali, somos um povo honrado, governado por ladrões. Essa foi uma das manchetes aqui da época, né? E toda essa pressão, tanto da ala militar quanto da ala dos liberalistas, e por conta de Getúlio Vargas não querer sair do poder, olha aqui uma frase dele que foi estampada no jornal: só morto sairei do catete, só morto sairei do poder. Essa foi a mensagem de Getúlio Vargas após ele ser pressionado diante de tanta crise, diante também do atentado na Rua Toneleiros. E Getúlio Vargas então acaba cometendo suicídio e isso acaba causando uma grande comoção nacional. Até hoje, Getúlio Vargas ele é visto como o maior presidente do Brasil por parte de alguns, né? Getúlio Vargas, na verdade, ele não queria
saiu do poder, né? Se matou com um tiro, né? E acabou deixando uma carta que foi acusando, né, aí, tanto Carlos Lacerda quanto também seus opositores de querer retirá-lo do poder, e também ele lança uma denúncia sobre aqueles que haviam ali, naquele contexto da história do Brasil, né, se envolvido também com as multinacionais. E assim chega o fim de uma era, né, a era de Getúlio Vargas. Se intitulava sempre como pai dos trabalhadores, como pai dos pobres, e posteriormente o próprio Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que vamos estudar posteriormente, ele se declara como sendo um representante de Getúlio Vargas, né, como um descendente político dele. Nós temos o terceiro presidente, como sendo o Juscelino Kubitschek. E na época de Juscelino Kubitschek, na verdade, nós temos, como vocês podem ver na mão dele, nessa imagem, o projeto de Brasília. A capital do país seria então interiorizada, saindo do Rio de Janeiro e indo para Brasília, para o centro do país. E a gente vai entender um pouco desse contexto já já. Veja bem, Juscelino Kubitschek governa entre 56 e 60, foi eleito com 34% dos votos pela coligação PSD e PTB. Então nós temos uma continuidade daquela mentalidade também de Getúlio Vargas. A UDN, né, Carlos Lacerda, mais uma vez aqui se manifesta, ele tenta barrar a posse de JK, alegando não ter atingido, né, aí os 50% dos votos e ligações também com o comunismo, dentro daquele contexto que a gente não pode esquecer da Guerra Fria que o mundo estava vivendo. O que é que Juscelino Kubitschek, né, faz? Juntamente, com certeza, com o apoio da sua esposa, Sara Kubitschek, né, e de onde eu falo de Ilhéus, tem até um posto, né, de saúde titulado Sara Kubitschek, que é em homenagem à esposa de Juscelino Kubitschek. Ele lança um plano de metas com fortes investimentos em energia, transportes, alimentação e indústria pesada. O capital nacional, né, estrangeiro, nós temos mais uma vez essa disputa, né, a conjuntura interna e externa favoráveis, né, ele na verdade lança mão de empréstimos altíssimos, né, o Juscelino Kubitschek, que posteriormente o Brasil passaria por uma crise econômica muito grande para poder pagar então por essa dívida. O carro-chefe da economia na época de JK é a indústria automobilística, ou seja, ele construiu a sua plataforma de governo em cima dessa propaganda, certo? E para isso houve um investimento, infelizmente não em ferrovias, mas em rodovias. Então, rodovias que foram construídas, que deveriam cortar aí boa parte do Brasil, né? E não ferrovias. Nós percebemos que as ferrovias eram vistas como sendo atrasadas, obsoletas, mas se a gente for ver potências mundiais hoje, como França, né, como Inglaterra, como Estados Unidos, vamos perceber sim a existência muito forte de ferrovias e também ainda a sua utilização. Mas como o carro-chefe da economia foi o automobilismo, automaticamente não se veria um investimento forte em ferrovias, mas em rodovias. E o lema dele era 50 anos em 5, ou seja, o que o Brasil demoraria 50 anos para crescer, eu vou fazer em 5, porque na época o presidente governava 5 anos. E a gente percebe como, na verdade, foi um desastre posteriormente. Na época ele foi bem badalado, dentro do contexto do populismo, bem valorizado, muito aplaudido, era o presidente da Bossa Nova, né? Era o presidente moderno, era aquele que deveria dar uma nova cara ao Brasil. E a gente percebe que aqueles que assumiram posteriormente a liderança do Brasil tiveram que lidar com várias crises econômicas, sérias crises. Na sua época também ficou conhecido como um período nacional desenvolvimentismo, ou seja, uma economia voltada para as questões internas, né? Ou seja, contra aquela questão que a gente já havia mencionado do liberalismo econômico. Então é uma tendência, sim, né, dentro do contexto da Guerra Fria, é uma tendência socialista. Então veja
que é a construção de Brasília, né, nessa época aí, e a sua inauguração em abril de 1960. A capital vai deixar de ser o Rio de Janeiro e passa a ser Brasília, sendo a capital até hoje. Na época, foi visto como um plano de proteção ao governo brasileiro, né, dentro do interior então do país. Mas existe também teorias, né? Um dos participantes que acabou falecendo em 2015 foi o arquiteto Oscar Niemeyer, que foi muito valorizado, né, por conta de sua modernidade nas construções, mas a gente percebe que existem outras visões também para essa mudança de governo. Era para proteger a sede do governo, não do poder exterior, mas dos próprios brasileiros, né, uma vez que as práticas que estavam sendo colocadas não se sustentaria se a capital fosse Rio de Janeiro, o Sudeste como sendo uma área bem populosa, né, e a tomada de poder seria muito mais fácil do que no interior do país, em um clima seco, né, e com uma cidade com ruas construídas bem largas. Então a gente percebe que essa mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília vai muito mais além do que aquilo que aparenta. Como o Nordeste passa por um esquecimento nessa época, né, se criou aí o plano da SUDENE, né, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que na verdade não foi muito à frente. Foi mais uma propaganda para dizer que, olha, nós estamos também lembrando aí do Nordeste, não estamos só ligados no Sudeste não. Aqui nós temos o projeto da construção de Brasília, né, o seu processo de construção, inclusive muitos baianos, nordestinos acabam ajudando nesse processo também de construção. E qual foi a herança finalmente do governo JK? O Projeto Nacional Desenvolvimentista JK trouxe progresso e modernização ao Brasil na época dele. Porém, problemas também se aprofundaram, principalmente depois da sua saída. Inflação, ou seja, a alta dos preços dos produtos sem um controle, a corrupção, né, que essa infelizmente é uma marca de muitos políticos na história brasileira, e o endividamento externo e também dependência, ou seja, para se construir tanta coisa, as rodovias, né, para se construir também Brasília, muito dinheiro foi tomado emprestado, né, no campo internacional. Isso aprofundou uma crise muito grande no Brasil. Bom, depois de Juscelino Kubitschek, nós temos o governo Jânio Quadros. E aqui, a partir de Jânio Quadros, as propostas socialistas ficam cada vez mais evidentes. Segundo os livros didáticos oficiais da história do Brasil, nós não temos essa visão socialista declarada, mas tendência de Jânio Quadros, né, como colocando Che Guevara, né, condecorando com o Cruzeiro do Sul, que é uma das maiores honrarias do Brasil, né, tanto ele quanto João Goulart eram também admiradores, né, e Che Guevara, como nós sabemos, foi um dos líderes da implantação do comunismo em Cuba, juntamente com Fidel Castro e Raul Castro também. Nós percebemos também algumas propostas de leis sem o menor sentido de Jânio Quadros, como por exemplo a proibição de mulheres utilizarem biquíni na praia. Jânio Quadros utilizava como símbolo de sua campanha eleitoral uma vassoura, dizendo que varreria a corrupção. Na época saiu até, né, um jingle, né, com isso daí, o que acabou dando realmente a vitória para ele. E o João Goulart, que é o último presidente antes do período do regime militar, né, da ditadura militar, o João Goulart, ele também visitou muitas vezes a China comunista, né, de Mao Tse Tung, onde ele teve contato, né, com ideais socialistas e que pouco a pouco, através de suas leis e propostas governamentais, queria implantar no Brasil. E aí nós temos a crise de 64, quando o exército brasileiro acaba tomando o poder, e aí ficaria 21 anos, né, com também 5 presidentes, né, militares, os quais estudaremos posteriormente. Então, gente, ficamos por aqui. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.